Olá, turma. Na aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre a respiração celular, né? A parte, né, de produção de energia, né, no organismo do ser vivo, né, que ocorre lá na mitocôndria, né, principalmente pela utilização da glicose, né, e também do oxigênio. Okay? Então a gente vai ver como é que acontece esse processo, né, da produção de energia que é fundamental, né, para o funcionamento da célula, né? Essa utilização de ATP para que a célula consiga realizar seus processos vitais, né? Para que ela consiga funcionar corretamente. Então, a gente vai ver, né, desde o processo lá da quebra da glicose, né, pelo processo de glicólise, até a entrada, né, do seu produto na mitocôndria. Na mitocôndria, ela vai entrar no ciclo de Krebs, né, reagir, ok, produzir carbono e depois, né, levar o ATP lá para a cadeia respiratória, ok, que irá, né, produzir uma maior quantidade de energia, também liberará água, ok? Então, vamos lá. Opa, não era para arriscar? Ó, continuando, né? Pessoal, nós precisamos nos alimentar diariamente, né? Porque nós precisamos desses compostos, né, que são elementos essenciais, né, para o funcionamento do nosso corpo, né? Por exemplo, precisa de carboidrato, proteínas e lipídio, né? Que podem servir, né, como fonte de energia para a célula, né? E o que elas fazem, então, né? Eles convertem energia presente nessas moléculas de carboidratos, assim como proteína e lipídio, né? Em um único tipo de molécula de energia chamado de ATP, né? Então, para a produção de energia, né, de ATP, a gente precisa nos alimentar diariamente, né? Utilização de carboidrato, utilização de proteínas, utilização de lipídio. Claro que a mesma quantidade de carboidrato, proteínas e lipídio não precisa ser a mesma, né? Aí você precisa ter uma dieta, né, equilibrada, se alimentar corretamente de forma saudável, né? E como podemos ver, né, a função da respiração celular é transformar a energia contida em compostos orgânicos em ATP, né, que é a moeda de troca, né, a nossa moeda energética. Para esta, né, né, fornecer energia para a célula, ok? Então, o ATP ele é fundamental para o funcionamento do nosso organismo. E como funciona a respiração celular, né? As células conseguem energia quando oxidam, né, queimam a molécula de glicose. Então, você precisa quebrá-la, você precisa diminuí-la para, né, que a célula consiga fazer a absorção desses nutrientes provenientes da glicose, né? E a glicose é o combustível mais comum para as células, né? Vocês viram isso, né? Lá na produção do processo fotossintético, ok? Na formação da glicose, né? E aqui, ó, C6H12O6, né? A fórmula química da glicose, com 6 carbonos, ok? E 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. O carbono, pessoal, e esse hidrogênio, eles são fundamentais para o processo de respiração celular. O oxigênio, turma, ele vai entrar só na última etapa, ok? Então, quando a gente faz o esquema resumido lá para vocês, então, a gente sabe, né, que... Deixa eu mudar a cor aqui. Quando você tem lá o cloroplasto, né, qual é o resultado final dele lá, por exemplo, né? Ele vai liberar aqui, ó, né, no processo fotossintético, ele vai liberar energia e também vai liberar o quê? Vou colocar só um G aqui de glicose. Esses componentes, eles vão ser utilizados aonde, né? Esses componentes vão ser utilizados lá na mitocôndria, né? Para a produção de energia. Então, ó, aquilo que foi produzido, né, lá da o resultado final da fotossíntese irá, né, ir para a célula, para a mitocôndria, para que a mitocôndria utilize esse oxigênio e essa glicose para liberar o que? O que ela irá produzir, né? Aqui. Só mudar a canetinha, né, que é meio ruim ficar aqui pelo touchpad do notebook. Okay? Então, o resultado final, né, aqui do processo de respiração celular na mitocôndria vai ser o quê? Né? Liberação de 3 componentes, né? Ela vai liberar o quê? O CO2. Vai também, pessoal, o resultado final lá, né? Principalmente na matriz mitocondrial, né? Aonde vai entrar o oxigênio, irá liberar uma quantidade de água. E, pessoal, o fundamental aqui, ó,
o ATP, né? Por que o ATP? O ATP vai ser energia, né? E tanto é, pessoal, quando é o resultado final aqui, ó, liberação de CO2, liberação de água e ATP, é que o nosso corpo vai funcionar corretamente. A energia, né, ela vai ser fundamental para outras células, para o metabolismo celular. O CO2, né, ele vai ter que ser liberado, vai passar pelos capilares sanguíneos, dos capilares sanguíneos vão para as sai das células para o tecido, do tecido para os capilares, dos capilares para a veia leva para o coração, que leva para o pulmão, que vai acontecer hematose, troca gasosa e manda esse CO2 para fora, né? E esse CO2, o que vai ocorrer com ele? Vai ser absorvido por quem? Pela célula vegetal, né? Juntamente aqui, ó, com a água. Okay? Então, pessoal, é um ciclo cíclico, né? Ele vai se repetir aqui. Ah, professor, o ATP não vai? Não, porque o ATP nós iremos utilizar. Então, fica aqui, pessoal, repetindo, né? Através da fotossíntese, você libera, você não, né? A planta vai liberar oxigênio e glicose. Esse oxigênio e essa glicose são utilizados pelos animais, e os animais, né, pela sua célula, né, sua organela, mitocôndria, utilizam esses compostos para a utilização, né, de produção de ATP, que é fundamental para o funcionamento do nosso organismo. Produziu ATP, a célula utiliza, nós continuamos vivos, né, tendo disposição para trabalhar, estudar e fazer as tarefas do dia a dia. Já a água, você perde, né, transpiração, você perde pelas excretas e pelas fezes, e o CO2 você pela, né, processo de expiração. Okay? Então, isso aqui que ocorre, tá? Na utilização e quebra dessa glicose, né? Então, qual é o funcionamento resumido aqui, né? Do que a gente precisa e que a vegetal também, né? Precisa. Então, a glicose é o combustível mais comum, né? Para as células, porque contém carbono, contém hidrogênio e contém também, né? Oxigênio. Ok? E é melhor entender algumas coisas antes, né? A respiração celular possui 3 etapas. A primeira é a glicólise, a segunda e a terceira, ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, né? E, pessoal, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, eles acontecem aqui na mitocôndria, ok? Então, a gente pode falar aqui, ó, que a glicólise, ela é um processo anaeróbico. Vou colocar só aqui, ó, horrível escrever, né? Anaeróbico, ok? Porque não tem oxigênio, tá? A glicólise aqui, a quebra dela é fora da mitocôndria e não há oxigênio aqui, ok? Então, há quebrada. Até aqui também, pessoal, tá? No ciclo de Krebs também é anaeróbico, tá? Não entra o oxigênio. Aqui também você não vai ter o oxigênio aqui no ciclo de Krebs. A importância aqui no ciclo de Krebs é liberar ATP e principalmente os elétrons provenientes do hidrogênio. Já na cadeia respiratória já diz, né? Respiratória, para você respirar, você precisa ter oxigênio, né? Então aqui, ó, vai ter a presença do oxigênio. Beleza? Então, são essas etapas aqui do ciclo de Krebs não, tá, pessoal? Da respiração celular. Primeiro é a glicólise, que você vai quebrar a glicose, né? Formar um ácido pirúvico, que ele vai entrar lá no ciclo de Krebs, ele vai reagir, né? Produzir ácido cítrico e também vai liberar uma quantidade de energia, vai liberar carbono e vai liberar hidrogênio, né? E na cadeia respiratória, isso que foram produzidos no ciclo de Krebs e também na glicólise vão entrar para a cadeia respiratória, né? Utilização de uma proteína lá, o citocromo, que, né, como já diz, uma cadeia, como você vai descendo a escada. Cada vez que vai descendo a escada, ele vai utilizando elétrons e vai liberando energia. Desceu um degrau, usou elétron, produziu energia. Desceu outro degrau, pegou elétron. Quem é a pessoa que carrega esse elétron? Você vai ver, né? O NAD e o FAD, que são transportadores. Mesma coisa que acontece lá na fotossíntese, né? A utilização do NAD e do FAD. Então, ele vai. Cada vez que ele desce um degrau, ele usa elétron e produz energia. Desceu mais um degrau, usou elétron e produziu energia. No final, o que acontece? Ele está utilizando oxigênio, está utilizando elétrons, e o resultado final é a liberação de água. E a grande, consideravelmente, na quantidade de ATP, né? Aqui, pessoal, mitocôndria, né? A gente já estudou sobre ela, a gente já viu sua funcionalidade, mas vamos estudar aqui sobre, né, a respiração celular, ok? A primeira etapa é a glicólise, né, na respiração celular.
A glicose é uma sequência de inúmeras reações químicas, né, no total 10, que tem como objetivo quebrar as moléculas de glicose. Né? Já diz glicólise, tem a lise, né? Lise, ela quebra, o rompimento. Então, vai quebrar essa molécula de açúcar. A palavra vem do grego glikos, né, que significa açúcar, lise, né, quebrar. A glicose vai acontecer dentro da célula, só que no citoplasma, não é dentro da mitocôndria. Tanto é, né, pessoal, por exemplo, quando não há oxigênio, o que vai acontecer? A fermentação. Lembra lá do processo de fermentação, por exemplo, de seres anaeróbicos, lá, por exemplo, uma bactéria, quando não há presença de oxigênio, o que ela faz com aquela glucose? Ela fermenta, né? Faz o processo fermentativo. Isso pode acontecer na gente, professor? Pode. Né? Pode acontecer, por exemplo, na nossa musculatura, se não tiver oxigênio, se não tiver energia, vai acontecer um processo de fermentação, ok? É por isso que às vezes nos dá cãibra, né? Não é aquele choque lá que você sente na perna por estar com ela dormente numa posição por muito tempo. E sim, né, aquelas contrações musculares. Aquelas contrações musculares estão acontecendo porque não tem energia e não tem, né, oxigênio de onde ela tirar. Então, a musculatura fadigou e começa a você ter câimbra, né? Não se alimentou corretamente, né? Não tinha energia na sua musculatura. E aqui, pessoal, a glicólise, né? O que vai acontecer aqui na glicose, né? Ela precisa ser quebrada para quê, professor? Para principalmente, ó, você liberar este aqui, ó, o ácido pirúvico, né? Você acaba liberando, ó, 2 ácido pirúvico com a quebra da glicólise, ok? Mas também, quando você quebra a glicólise, você libera quem? Aqui, ó. Lembra que tinha os hidrogênio lá? Você libera hidrogênio, né? E também vai ter a liberação de fosfato. E esse fosfato, ele vai se juntar a uma molécula, que é chamada de ADP, adenosina difosfato. O que essa adenosina difosfato vai fazer? Ela vai pegar esse fósforo, unir a ela. Não eram 2 fosfatos? Quanto é 2 mais 1? 3, né? Logicamente. Tá? Juntou a adenosina difosfato com mais um fosfato, você formou o quê? Adenosina trifosfato, o ATP. Na glicose, você produz 2 ATP. Na verdade, você produz 4. Só que para quebrar a glicose, você precisa de energia. Como é que você vai quebrar a glicose sem ter energia? Então, você a quebra utilizando ATP. Então, se você tem 4, você consumiu 2, você fica com 2, né? Então, você produziu 2 ATP e você também libera aqui, ó, hidrogênio, né? Carregado de elétrons. E o que vai acontecer com esses hidrogênios? Okay? Eles vão ser carregados por transportadores. Quem é o transportador? Bem aqui, ó, o NAD. O NAD é transportador. Você vai ver que tem 2 tipos, né? Tem o NAD. Opa. Tem o NAD e tem o FAD. Qual é a função deles? Transportar hidrogênio, principalmente lá para a cadeia respiratória e também para o ciclo de Krebs. Ah, professor, qual é a diferença de um para o outro? O NAD, pessoal, ele tem mais capacidade de produção de ATP do que o FAD, né? Então, aqui, ó, quando esse NAD pega o hidrogênio, né, ele vai se formar em NADH, que ele é um transportador, ele é um aceptor de hidrogênio. Então, aqui, ó, as moléculas de NAD têm uma importante capacidade de capturar os elétrons, né, de hidrogênio e o transportarem, né? É muito importante na terceira etapa da respiração celular para gerar uma grande, ó, quantidade de energia. E ainda aqui, ó, a glicose chega nesse processo, é quebrada e seus átomos se separam. Dessa quebra da glicose, vão surgir 3 componentes menores. Surgem 2 moléculas de ATP, né? Já de imediato dessa primeira etapa da respiração celular. E temos o piruvato, ou ácido pirúvico, que vai nos levar à segunda etapa da respiração celular. Então, o que você produziu aqui, né? Você liberou hidrogênio, você produziu 2 moléculas de energia e 2 ácido pirúvico, né? Ou piruvato. Não é a glicose, pessoal, que entra dentro da mitocôndria, como eu falei para vocês. Ela precisa ser quebrada. É igual a proteína. Nós não conseguimos absorver a proteína. O que nós absorvemos? Os aminoácidos. Então, precisa ser quebrado. Para a absorção
de determinada substância no nosso corpo, elas precisam ser quebradas de moléculas grandes para moléculas pequenas para conseguir reagir dentro do nosso corpo. Então, você tem a glicose, você quebra ela, né? Porque dentro do seu organismo você vai quebrar, você vai liberar hidrogênio, você libera energia e libera ácido pirúvico. Ok? E o que vai acontecer agora aqui? Só apagar, ok? E a gente continuar. Eu queria apagar o ATP ali. Ó, a próxima etapa, né, pessoal? O que vai acontecer aqui, ó? A glicólise, que é a primeira etapa da respiração celular, não precisa de oxigênio para acontecer, pois é chamada de anaeróbica, né? Quando não depende de oxigênio. A próxima etapa, né, do ciclo de Krebs depende de oxigênio. Eu coloquei lá que não depende, pessoal, porque necessariamente o oxigênio mesmo, ele vai entrar, né, que é no resultado final, que é na cadeia respiratória, tá? Então, você pode encontrar questões que podem falar que o oxigênio ele vai entrar aqui no ciclo de Krebs e outros, né, que é no processo final, que também ocorre no ciclo de Krebs, né, que é no final lá da cadeia respiratória. Tá? Então, aqui, ó, depende do oxigênio, por isso é considerado aeróbico, que depende, né, do oxigênio. E quando não há oxigênio para isso, para ir, né, para a próxima etapa, o piruvato ainda no citoplasma é transformado em etanol, mas carbono, né, chamado também de ácido lático. Esse processo de transformação do piruvato em ácido lático, quando não há oxigênio, dá o nome, né, de fermentação. Deixa eu apagar esse vermelhinho aqui, tem alguns alunos que têm toque, né, e não conseguem prestar atenção até apagar esse vermelho. Ok? Então, pode ter questão falando que a maioria das questões nem perguntar, pessoal, do oxigênio. Então, onde é que o oxigênio vai entrar? No ciclo de Krebs ou lá na cadeia respiratória? Tá? A maioria mesmo ele quer saber o resultado final, o produto final, né? Olha aqui uma questãozinha que ele vai perguntar aqui, ó. Opa, só pegar a canetinha. Perguntar aqui, ó. A lei de conservação de energia afirma que a energia não pode ser criada nem destruída, mas apenas transformada, sendo esta lei válida também para os seres vivos. O esquema A e B abaixo mostra o processo de liberação de energia acumulada das moléculas de ATP, que ocorre na maioria dos seres vivos. Analise os dois esquemas mostrados e, com relação a eles, assinale a alternativa correta. Então, ele está mostrando o quê, pessoal? A primeira etapa, né? O esquema A, esquema B. Então, ele já está mostrando aqui que a primeira etapa é a glicólise, né? A quebra da glicólise. E como eu falei para vocês, ela ocorre, né, fora da célula. Fora da célula, não. Fora da organela, fora da mitocôndria, sim, no citoplasma. Já o esquema B, ele está falando aqui, ó, entrou o ácido pirúvico, você produziu o ácido oxalacético, né, e o ácido cítrico. Isso aqui já é o ciclo, né, de Krebs. Ó, você está liberando gás carbônico, você está liberando hidrogênio, você está liberando ATP. Ok? O que acontece aqui? Ele quer saber quem é o A e quem é o B. Na primeira questão, o esquema A e B constitui fase do processo de respiração celular que ocorre em locais diferentes. Opa! Acabamos de ver, né, no slide anterior, que aqui vai ocorrer, né, no citoplasma. E aqui vai ocorrer onde? Dentro da mitocôndria. São locais diferentes, né? Então, é fora da organela e um dentro da organela. Bora ver. O esquema é um processo respiratório aeróbico que ocorre nas cristas mitocondriais, podendo ser denominado de ciclo do ácido pirúvico, né? Então, o esquema A é um processo respiratório aeróbico? Não, né? Ele é anaeróbico, não tem oxigênio. O esquema B é um processo de respiração que ocorre no hieloplasma e é denominado ciclo de Krebs. Não, pessoal, não é no hieloplasma, né? Não, no citoplasma também não. Não é. Tá? É dentro da mitocôndria. O esquema B é um processo celular de respiração anaeróbico que ocorre nas cristas mitocondriais e denominado de cadeia respiratória. Não. A cadeia respiratória, ela é aeróbico e, pessoal, ele vai ocorrer aonde? O esquema B não é. O esquema B o ciclo de Krebs, ele não ocorre nas cristas mitocondriais. Quem ocorre nas cristas mitocondriais, que é mais dentro da mitocôndria, é a cadeia respiratória. Aqui que ele está falando, ó, ocorre nas cristas mitocondriais, ele está falando sim, aqui está correto que é a cadeia respiratória, mas não é o esquema B, não é o ciclo de Krebs. Tá? O esquema A e B constitui fase do processo celular de respiração anaeróbico que ocorre no mesmo local da célula. Não, né? Não é somente respiração anaeróbica.
é aeróbico e anaeróbico. E, pessoal, não é no mesmo local da célula, né? Você tem partes diferentes. Uma, aqui o A no citoplasma e o B na mitocôndria. Então, a alternativa correta aqui, letra A, tá? A mais corretamente aqui. As outras, né? Fiz algumas pegadinhas aí, trocou, né? Lá da Universidade de Goiânia. Coloquei só essa e outra, tá? A gente vai fazer mais exercícios para frente na apostila para ir treinando. Tá? Assunto fundamental, bem importante, muito cobrado. Ó, e a segunda etapa, que é o ciclo de Krebs, né? Que é a etapa da respiração. O que que acontece aqui, ó, dentro da mitocôndria? Os dois piruvatos que foram produzidos na glicólise saem do citoplasma e são enviados, ó, para a mitocôndria. Então, eles vão lá do citoplasma para a mitocôndria. O piruvato possui 3 carbonos, só que um deles é transformado em CO2, né, quando entra na mitocôndria. Então, por que ele vai ser transformado em CO2, né? Então, você vai pegar o ácido pirúvico, esse ácido pirúvico ele vai reagir, né, com a acetil, né, coenzima A, vai reagir, tá, uma enzima, né, e ele vai produzir acetil coenzima A, ok? E há a liberação do CO2, tá? Então, entrou na célula, já há a liberação de CO2, ok? Então, o ciclo de Krebs ele ocorre dentro, né, da mitocôndria. E durante esse esquema, né, de reações, são liberados o quê? 2 CO2, você libera 2 moléculas de carbono, você libera ATP, você libera 4 transportadores de hidrogênio, mais outro transportador de hidrogênio, okay? Para cada piruvato. O FAD2, pessoal, possui a mesma função do NAD, que é carregar, né, os elétrons em uma cadeia, né? Só que qual é a diferença dele aqui, ó? Ele vai reagir, pessoal, tá? Com a acetil, ok? Ó, com a acetil coenzima A. Ah, ficou bem aqui, não sei por que ficou, não funcionou, como é que é a transposição, né? De slide lá. Eu tinha colocado animação, agora já foi, né? Que era aparecer primeiro um. Ah, professor. E era para aparecer o outro. Você ficou um próximo do outro, né? Para aparecer um de lá com o outro, tá? Então, né? E ele vai funcionar aqui na cadeia respiratória, tá? Então, o NAD e o FAD, eles vão ser aceptores, tá? Dos hidrogênios, eles vão pegar esses hidrogênios e vão transportar lá para a cadeia respiratória, tá? Então, ele vai possuir a mesma função, né? Do NAD, que é carregar elétrons, tá? Mas ele vai se juntar principalmente aqui quando ocorrer, ó, né? Na formação do ácido cítrico, tá? E como é que ocorre esse ácido cítrico, tá? Você vai pegar lá o ácido pirúvico, você vai juntar ele com a coenzima, tá? Uma enzima chamada coenzima. Quando você junta o ácido pirúvico mais a coenzima, você forma a acetilcoenzima A. Qual a importância dessa acetilcoenzima A? Reagir aqui, ó, com ácido oxaloacético, tá? Por exemplo, onde é que você consegue ácido oxaloacético? Na rúcula, né? Só que se você consumir o ácido oxaloacético em excesso, ele pode fazer mal para você, ele pode ser tóxico, tá? Mas aqui, ó, vai ter reação do ácido oxaloacético com a acetilcoenzima A. E o que que vai acontecer aqui, ó? Quando há reação da acetilcoenzima A com ácido oxaloacético, você produziu o ácido cítrico, tá? Por isso que o ciclo do Krebs também é chamado do ácido cítrico, né? O ciclo de Krebs também é chamado o ciclo do ácido cítrico, porque você vai produzir ácido cítrico. Ah, professor, quando eu tomo vitamina C, vitamina laranja, né? Eu estou utilizando ácido cítrico. E há a produção dele aqui, ok? Depois, pessoal, esse ácido cítrico, ele irá ser ele irá ser quebrado, né? Vai ocorrer a liberação de hidrogênio dele, tá? Então, ele vai ser desidrogenado, ok? Vai quebrar, olha, não consigo falar, vai quebrá-lo, tá? Para liberar a quantidade de hidrogênio. Tanto é que você vê aqui, ó, quando há quebra do ácido cítrico, ó, você vai liberar o hidrogênio, que vai ser carregado pelo NAD, você vai liberar também uma quantidade de carbono, né? Essa coenzima aqui, pessoal, era para ela aparecer mais aqui, tá? Mas como eu falei para vocês, deu errado aqui, mas tudo bem, tá? E você vai liberando, ó, hidrogênio também aqui, ó, outra quantidade de hidrogênio.
você vai liberando CO2 e você acaba também liberando, ó, energia. Então, o que vai acontecer aqui quando ele vai rodando essa cadeia respiratória? Quando há a junção, né, do ácido pirúvico com a coenzima A, formando o acetil-coenzima A, né, o que acontece aqui? O acetil-CoA, né, acetil-coenzima A, o que vai acontecer? Vai formar o ácido cítrico e esse ácido cítrico, né, ele vai sendo desidrogenado, que ele vai sendo quebrado e vai sendo liberado aqui carbono, vai sendo liberado energia, ok? Então, aonde há a liberação do carbono? Só tem uma questão que eu vou colocar, não nessa apostila, mas na outra, que pergunta lá, onde o hidrogênio é liberado? O hidrogênio ele vai ser liberado, o hidrogênio não, desculpa, o carbono, ele vai ser liberado aonde? Ele é liberado no ciclo de Krebs, ok? E o oxigênio, onde é liberado? Onde o oxigênio entra, desculpa, na cadeia respiratória. O oxigênio reage na cadeia respiratória, liberando uma quantidade de água. Já o carbono, se perguntar para vocês aonde ele é produzido, onde ele é liberado no organismo humano, dentro do ciclo de Krebs, ok? Então, vai liberando, ó. E, pessoal, quando há liberação de hidrogênio, né, com seus elétrons, eles vão sendo capturados por nádes e por fades. E, no final, né, você forma de novo, ó, o ácido isoloacético, né? Esse ácido isoloacético, ele vai ser formado por quê? Quando o malate, né, quebrar aqui o final do ácido cítrico. Quebrou lá pelo malate o ácido cítrico, né? Forma-se o quê de novo? Exceto que para não confundir vocês. Okay? O ácido oxalacético. Aí o ciclo, pessoal, se repete novamente, ok? Então fica repetindo. Aí o ácido oxalacético vai reagir de novo com a acetilcoenzima A, fazendo com que haja formação de ácido cítrico. Esse ácido cítrico ele vai sendo quebrado devagar, liberando uma quantidade de carbono, liberando hidrogênio, né? E liberando também uma quantidade de energia, tá? E o resultado final, aqui, ó, no ciclo de Krebs, que é a produção, tá, de 2 carbonos, um ATP, 2 NAD e 2 FAD, né? Durante essa sequência aqui, né, para cada ácido pirúvico. Então, são quantos ácidos pirúvicos? Não eram 2? Então, quantos ATP você vai produzir no final? 2, né? Então, você produziu aqui também 2, né, ATP, ok? Na verdade, são 4, né? São 4. Aqui. Ciclo de Krebs, né? Não, são 2 ATP mesmo, ok? Ok? E, pessoal, a última etapa, que é a cadeia respiratória, a terceira e última etapa da respiração celular, acontece nas cristas, né, mitocondrial, e depende principalmente da molécula de FAD e NAD, né? Por quê, pessoal? Porque elas são carregadores, né, de elétrons, né, que são ricos em energia, que são provenientes do hidrogênio. Então, o NAD e o FAD, ó, quando eles ficaram pegando aqui, ó, os hidrogênios que foram liberados pela quebra, né, do ácido cítrico, né, e pegar esse hidrogênio, agora vão transportar ele para onde? Para dentro da cadeia respiratória, ok? E essa energia, ó, que vai sendo usada para produzir uma enorme quantidade de ATP. Então, você pega esses elétrons ricos em energia e você vai produzir o quê? 32 ATP, ok? Então, ó, lá desde o seu início, né, que eu resumo, né, vou comentar para vocês aqui, ó, você tem a glicose, essa glicose ela é quebrada, você libera, né, 2 NAD, né, transportadores de hidrogênio, você libera 2 ATP e você libera, ó, 2 ácido pirúvico, né? Eles vão entrar aonde? Lá no ciclo de Krebs, esse ácido pirúvico, né, o piruvato, ele vai reagir, né, com a coenzima A, formando, né, a acetilcoenzima A. Essa acetilcoenzima A, ela entra no ciclo de Krebs e o que vai começar a ocorrer aqui, ó? A liberação de carbono, a liberação de energia. Deixa eu mudar de cor, ficou meio estranho lá no vermelho com vermelho. Ok? Ocorre a liberação de carbono, ocorre a liberação de energia e também você vai liberar aqui, ó, NAD e FAD, ok? Que eles irão para onde? Para a crista mitocondrial, para, né, que aconteça lá o processo de produção de uma enorme, né, de uma grande quantidade de ATP, ok? E também, pessoal, os hidrogênios aqui, né, que foram produzidos tanto na glicólise como também na formação da acetil, eles vão lá para a cadeia
da crista mitocondrial para que haja uma produção de energia, né? Então, esses hidrogênios, que são fundamentais porque eles têm elétron, né? Então, aqui, ó, né, você vai pegar esses hidrogênios, né, que são fortíssimos carregados em elétron e transportar para a cadeia respiratória para você usar esses íons, né, para produzir energia, uma grande quantidade de energia, ok? Olha aqui, ó, a cadeia respiratória, tá? Os elétrons provenientes da glicose do ciclo de Krebs são transportados na cadeia respiratória sob a forma de NAD e FAD. Os íons hidrogênio, né, ou elétrons fornecidos pelo NAD e FAD, vão sendo transferidos através da cadeia, né, de cada proteína, né, dentro da cadeia respiratória pelo citocromo, né? Então ele vai descendo uma escadinha, né? E o citocromo vai reagindo, vai pegando esses elétrons, liberando energia, vai pegando os elétrons, liberando energia, né? O oxigênio é o aceptor final, né? O aceptor final, né? Que vai ser o proveniente, o que vai ser pegado pelo final, né? Da cadeia respiratória, ficando reduzido, né? Na forma de água, ok? Então, no final da cadeia respiratória lá, quando estiver formando todo o ATP, o oxigênio entra, há sua quebra, há sua reação e começa a ser liberado água, né? E na cadeia respiratória, né? Forma-se 34 moléculas de ATP e água, né? Só que você pega, né, pessoal, o ATP que também foi produzido, né, lá na cadeia respiratória e principalmente no ciclo de Krebs, né? Você junta eles lá, promovendo a quantidade final de 38 ATP, ok? Então, você junta os 4 mais os 34, né, que foram produzidos na cadeia respiratória para produzir o quê? Uma quantidade de 38 ATP, né? Então, você tem o NAD, né? Eles vão transportar o hidrogênio para dentro, né? Você pega o FAD, que transporta, né, esse hidrogênio cis íon. Toda vez que ele deixa, pessoal, o hidrogênio lá dentro da cadeia, ele volta como NAD. Aí ele vai voltar como NAD para pegar H. Aí vira NADH, mesma coisa com o FAD. Ele deixa o hidrogênio, sai como FAD, volta para pegar novos hidrogênios. Okay? E aqui, ó, o final, ó, o final aqui, né, você tem o NAD, né, tanto o FAD, eles vão deixando, ó, aqui no citocromo, né, os elétrons, e toda vez que eles vão deixando os elétrons, vocês vão produzindo energia. Você vai liberando uma quantidade, né, por isso que é cadeia, ó, respiratória, ok? Você vai deixando os elétrons e a partir do citocromo, a proveniente dessa proteína aqui, o citocromo, ele vai liberando uma quantidade de energia, né? Utiliza o elétron e produz ATP. Utilizam o elétron e produzem, né, ATP. E no final, pessoal, do ciclo aqui, né, da cadeia respiratória, vai entrar o oxigênio, reagir, né, também com os elétrons, ok? E liberar uma quantidade de água, ok? Aqui ainda, ó, esse movimento realizado pela enzima ATP, né, é responsável pela adição de um fosfato ao ADP, né, formando o ATP. Como eu falei para vocês, vocês têm o ADP, ele une-se, né, formando o ATP. Só para finalizar aqui, ó, o esquema a seguir, né, representa as principais etapas da respiração celular. Você tem a etapa 1, cadê a 2? Opa, etapa 1, né, etapa 3 e a etapa 2 aqui dentro. Né? Então, você sabe aqui que é a glicólise, aqui você sabe que é o Krebs, e você sabe que é a cadeia respiratória. Tá? Aí ele vai perguntar aqui, ó, você viu que entrou oxigênio e produziu água? Você já sabe que é a cadeia respiratória. Tá? Olha aqui, ó, qual é a principal função lá da glicólise? Liberar ácido pirúvico, né? Também uma quantidade de carbono, ok? E já na etapa do ciclo de Krebs, qual é a importância? Também liberação de carbono e principalmente aqui ATP, né? Já na segunda etapa, na terceira etapa, você vai pegar os hidrogênios, né? Também foram produzidos aqui na etapa 2 no ciclo de Krebs, né? Fazer com que haja a reação dele com o citocromo para liberar o quê? Energia e reagir com oxigênio para produzir água, ok? Analisando, né? É correto afirmar que as etapas ocorre na matriz mitocondrial? Não, né? Não ocorre na matriz mitocondrial. Quem ocorre na matriz mitocondrial é a cadeia... Oh, meu Deus, será que vou fazer um ponto?
é a cadeia respiratória, tá? Então, não é. Então, aqui, né, vai ser a cadeia respiratória. No 2, ocorre no citoplasma da célula. O 2 ocorre no citoplasma? Não, né, turma? Ocorre dentro da mitocôndria, né? Então, o 2, ele ocorre na mitocôndria. 3, ocorre nas cristas mitocondriais, corretamente, né? A cadeia respiratória acontece nas cristas mitocondriais. Então, aqui, ó, tá certo, bora ver os outros. 1 e 2 ocorrem no citoplasma da célula? Não, o 2 não ocorre. 1, 2 ou 3 ocorre nas mitocôndrias? Não, você sabe que o 1 não ocorre na mitocôndria. Então, a resposta correta, letra C. Beleza? Eu vou mandar também para vocês um mapinha mental, né, sobre os ciclos de Quer. Beleza? Se tiverem dúvida, mandem mensagem lá no privado do WhatsApp, ok? Até a nossa próxima aula. Tchau, turma.